Olá pessoal, a paz do Senhor. Tô aqui, né? Tava ouvindo um comentário de uma pessoa e ele falava que não é preciso eu estar em uma denominação evangélica para eu ser cristão, para eu ser um seguidor de Jesus. Porém, ele tá mais do que enganado. E como eu sei que tem algumas pessoas que ainda não têm uma orientação a respeito desse assunto, eu tô gravando esse vídeo, né? Um pequeno comentário. Tem muito mais versículos, irmãos. Muito mais versículos do que esses que eu separei aqui. Mas eu separei só alguns poucos aqui, só para fazer um comentário básico. E é interessante que o pessoal aí que defende, né, o desigrejamento aí, de não precisar congregar, não se submeter à autoridade de um pastor, né? Meu pastor é Jesus. E você vê que Paulo lá em Coríntios, ele vai fazer, né? 1 Coríntios, Paulo vai fazer justamente essa indagação, né? Que um diz eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo e outro eu sou de Pedro. Aí Paulo vai perguntar, algum deles aí foi crucificado por vós? Ou foste batizado no nome de algum deles? Então, Paulo está fazendo justamente essa advertência, né? Alguém querer dizer assim, eu pertenço a fulano, a ciclano. Não. Aí Paulo vai dizer que vós sois lavouras de Deus e nós cooperadores de Deus. Então, o que Paulo deixa a lição para nós? Que os nossos líderes, eles são justamente trabalhadores do Senhor, usado para cuidar de nós, né? Que ele vai dizer, vós sois lavouras de Deus e nós cooperadores de Deus, ou seja, Deus colocou eles ali para poder cooperar para o nosso crescimento. Aí você que Paulo vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então ele usa os seus obreiros para cuidar do rebanho, né? Para cuidar da igreja. E isso é bíblico. E quando você vai conversar com a pessoa que ela defende essa questão de não precisar congregar e tal, ela não tem nenhuma base bíblica. Mas eu separei aqui alguns versículos, tem muito mais, irmão, tem muito mais, mas é porque eu quis separar alguns poucos, ó. Primeiro ponto que eu vou tratar aqui é: a Bíblia diz que devo ter e obedecer a um pastor humano. Então é a Bíblia que me orienta a ter e obedecer um pastor humano, tá? Então o primeiro ponto que eu vou tratar é esse. O segundo ponto, a Bíblia me orienta a congregar e viver em comunhão com os outros cristãos. Então é uma orientação bíblica, tá? Eu devo congregar e eu devo viver em comunhão com os outros cristãos. Terceiro ponto é a Bíblia me orienta a ser batizado, tá? E quando eu comentar aqui, vocês vão perceber algo muito importante, que quando você está fora da igreja, você não cumpre certo, não tem como cumprir esse requisito do batismo que foi ordenado por Cristo, é uma ordem de Cristo, tá? E o quarto ponto, a Bíblia me orienta a participar da ceia como memória do sacrifício de Cristo, tá? Então é ordem de Deus, ordem de Cristo, que nós venhamos celebrar aí a Santa Ceia, né, em memória da morte dele por nós. E aí, como é que eu vou fazer isso aí se eu tô fora da igreja, né? Mas tá bom, vamos lá. Então, primeiro ponto, a Bíblia diz que devo ter e obedecer a um pastor humano. Hebreus 13, versículo 17. Vamos dar uma olhadinha, irmãos? Hebreus, capítulo 13. Vou pegar aqui, ó, Hebreus, capítulo 13, versículo de número 17. O que está escrito? Vamos ler. Obedecei a vossos pastores. Olha só. Obedecei a vossos pastores. Ou seja, nós devemos obediência
a esses homens que eles dizem que chamam, né, de lobos devoradores, chamam de mercenários, chamam de enganadores. Irmãos, nós sabemos que tem alguns que infelizmente não cumprem a sua obrigação diante de Deus, outros até não são verdadeiros, né? Como Paulo ali em Atos dos Apóstolos, quando ele estava já sabendo que ele ia para Jerusalém, dali ele seria preso e morto. Cristo já tinha revelado isso a ele. Então ele reúne os anciãos da igreja ali para dar as últimas orientações antes da partida dele. E ele vai dizer, né? Ele vai dizer: olhai por vós e pelo rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, né? E ele vai dizer que bem sei eu que depois da minha partida surgirão lobos devoradores que não pouparão rebanho, e até dentre vós mesmo surgirão alguns que falarão mentiras a fim de atrair os discípulos após si. Então Paulo fala tanto daquele que é falso desde do começo, como daquele que é verdadeiro e acaba se corrompendo por alguma conveniência. Então tem. No entanto, nós não podemos invalidar, né? Nós não podemos invalidar o ministério, o mandamento, por causa do erro do ser humano. Nós não podemos invalidar o ministério e nem o mandamento por causa do erro de alguém. Cristo permanece fiel, sua palavra permanece fiel, e se alguém está errado, quem está errado é o homem, tá? Ainda tem pastores sinceros, ainda tem homem de Deus, homem crente, e que faz, né, que faz jus à vocação, ao título, à posição que recebeu. Então, o escritor aos Hebreus aqui, ele vai dizer: obedecei a vossos pastores, tá? Nós temos que ter obediência. Então, nós temos que ter pastores e nós temos que obedecê-los, tá? Não adianta só eu ter pastor. Pastor não manda em mim, então você está em pecado, porque a Bíblia diz: obedecei a vossos pastores. Então nós devemos, tá? Agora também, né, o próprio apóstolo Pedro lá, ele vai dizer em uma de suas cartas, ele diz, né, que aqueles que presidem, que não façam assim de forma que venha oprimir o rebanho. Quer ver? Vamos abrir lá, vamos dar uma olhadinha, porque é melhor, né? Vamos verificar, né? Então olha só, Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores. Então está escrito que nós devemos obedecer nossos pastores. Ele diz: e sujeitai-vos a eles, certo? Então nós devemos também se sujeitar a eles. Porém, nós devemos obediência, nós devemos aí seguir suas orientações. Mas nós vamos aqui, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, a partir do primeiro versículo, diz: aos presbíteros. E veja bem que a palavra presbítero aqui não leva em consideração hierarquia ministerial não, tá? Presbítero aqui traz consigo a ideia de aquele que preside, que lidera, que conduz algum ajuntamento cristão. Então, quando fala que aos presbíteros, são os pastores, os líderes espirituais da igreja. Aí vai dizer, ó: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Olha só a orientação que o apóstolo Pedro está dando a presbíteros, ou seja, homens que já naquela época presidia a igreja, liderava, conduzia a igreja. Então, isso aí é uma instituição que veio de Deus. Foi Deus que ordenou, certo? Não vem do homem, não, como alguns dizem aí. Veio de Deus, tá? Então, quem fica dizendo aí: não existe pastor, o único pastor é Jesus, isso é doutrina de demônio. Isso é obra de Satanás para conduzir o povo à perdição, sabe? Uma ovelha sem pastor, ela fica desgarrada, fora do aprisco, longe do rebanho,
e ela fica sujeita aos perigos que uma ovelha sofre quando está longe do pastor, certo? Certo que, claro que os nossos pastores, eles nos orientam através do Espírito de Deus, mas quando nós estamos sobre a tutela de um pastor, nós estamos debaixo da obediência. Está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar, certo? Então, quando nós obedecemos, Deus se agrada, porque Ele prefere obediência do que sacrifício. E aí tá aí, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, nós temos que obedecer ao pastor, mas o pastor também tem que cuidar de nós, tá? Ele tem que ter cuidado. O pastor não é nosso Senhor, ele não é um segundo Cristo sobre a nossa vida, não. A gente deve obediência, deve respeito, consideração. É como um pai para nós, né? Nós não vamos chamar de pai, porque Jesus deixou bem claro: a ninguém chamei de vosso pai, porque um só é o vosso pai, que é Deus, certo? Então nós não vamos chamar de pai, mas é como se fosse, porque o cuidado é semelhante. Aí vai dizer, tendo cuidado dele, obrigação, tem que ter cuidado, tá? Tem que ter amor, tem que ter zelo pela igreja. Aí fala, não por força, tá? Então o pastor não pode obrigar ninguém a nada. Ele tem que orientar, ele tem que passar a orientação, e a pessoa vai decidir se ela quer ou não seguir aquilo ali. Agora, sabendo também que, dependendo do que o pastor está orientando, se ela não seguir, tá? O pastor tem total liberdade para poder aplicar uma exclusão. Por quê? Porque Jesus, quando ele ressuscita, você vai lá no Evangelho de João, ele vai dizer lá para os discípulos, para os apóstolos, né? Para os 11 apóstolos: a quem vós perdoardes o pecado, será perdoado, e a quem vós retiverdes o pecado, ficará retido. Ou seja, não é que os discípulos, os apóstolos, tinham poder para perdoar pecado, mas ali era um símbolo da autoridade que eles tinham como pastores, de receber ou excluir alguém. Então o pastor, ele tem essa autoridade, isso é bíblico. Aí vai dizer, tendo cuidado dele, não por força, né? Mas voluntariamente, ou seja, você tem que orientar a igreja tem que seguir de ânimo pronto, com coração, com desejo, é dessa forma. E ao mesmo tempo também, né? O obreiro não pode estar ali obrigado, mas ele tem que também estar ali de coração para fazer a obra de Deus. Aí fala, nem por torpe ganância, ou seja, o obreiro não pode estar ali interessado em dinheiro, querendo a lã das ovelhas, tá? Isso é errado. Ele tem que estar ali por amor, ele tem que estar ali preocupado com a salvação da igreja. Aí Pedro vai dizer, mas de ânimo pronto, né? Sempre dedicado. O que Pedro está dizendo é que ele tem que ser dedicado. Ele não pode ser alguém negligente, deixar a obra de Deus ao léu, ao acaso, né? Fazer as coisas de qualquer jeito, porque está escrito o quê? Aí daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, tá? E aí, versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, tá? Ele não pode querer agir como um tirano, não, porque nós pertencemos não é ao pastor, é a Deus. Devemos obediência, devemos amor, devemos respeito, mas nós pertencemos a Cristo. Aí vai dizer, mas servindo de exemplo ao rebanho. Outra coisa também, tá? O pastor tem que ser exemplo, certo? É aquilo que Paulo falou, né? Quando eu termino de pregar, eu esmurro a mim mesmo para que eu não me pegue sendo reprovado naquilo que eu mesmo prego. Então, Paulo, ele deixou essa orientação. Quando ele fala para Timóteo também, né? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo entre os fiéis. Então, manda que Timóteo fosse exemplo. Por quê? Porque ele era um líder. Então, ele tinha que fazer a diferença. Ele tinha que dar exemplo, certo? E aí vai dizer, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a nível coroa, né? Hebreus, a gente tava aí, ó, deixa eu voltar lá, Hebreus, perdi o versículo. Então nós voltamos aqui, né? Hebreus 13, 17.
nós fomos lá em 1 Pedro 5, onde fala da responsabilidade daquele que está liderando. E aqui, Hebreus 3,17 nos mandando obedecer esses mesmo que Deus instituiu. Obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Outra coisa aqui também, tá? Cuidado, tá? Cuidado quem gosta de entristecer, perseguir, apedrejar, criticar e atacar. Tá aqui, ó. Para que o faça com alegria e não gemendo, ou seja, não cause sofrimento a eles, porque isso não vos seria útil. Você sabe para quem que o texto está falando? Que isso não vos seria útil? É para nós que somos ovelha. Quando nós somos liderados por um obreiro. E o texto fala, porque isso não vos seria útil. Está dizendo que você não vai ter benefício nenhum em causar sofrimento a um pastor. Toma cuidado com o teu couro, tá? Porque Deus, ele vai cobrar. E aí, o escritor diz aqui, ó, versículo 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem postar-se honestamente. Então tá aí, né? O escritor também dizendo que nós devemos estar orando por eles. Que eles certamente, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi, mas tudo indica que era um líder e está falando como um líder e está dizendo que nós devemos orar por eles. O próprio apóstolo Paulo também, em ocasiões, pediu oração, né? Para que ele pudesse pregar a palavra de Deus com mais confiança. Então nós vimos aqui Hebreus 13:17. Agora nós vamos ler Hebreus 13:7. Mesmo capítulo, só que versículo aqui um pouco anterior. Hebreus 13:7. Deixa eu ver aqui, rapaz. Já tá dizendo, eu tento correr aqui, mas é muita coisa. E olha, é o que eu tô falando, irmãos. Eu separei aqui poucos versículos e tem tanto conteúdo. Imagina se eu pegasse a infinidade de texto que a Bíblia tem falando sobre questão pastoral, até mesmo o salário do pastor, que é bíblico, tá? Algumas pessoas questionando, pastor recebendo. Olha, o que a palavra de Deus diz? Que eles não devem ser pesados, tá? Não deve ser pesado, porém o salário é razoável, que dê para manter sua família, sua casa, que eles não venham passar necessidade. Isso é bíblico, é ordem de Cristo, tá? É ordem de Cristo. Mas eu não vou entrar nesse ponto, não. Vou entrar apenas na questão da liderança, que eles negam a liderança. Eles se recusam a aceitar uma liderança. Então tá aqui Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. O que o pastor fala? A palavra de Deus. Aí tem certas pessoas, né, iludido por Satanás, que vai dizer que o pastor está ali pregando mentira, que não existe pastor, que o pastor é Jesus, que ele é herege, que ele é mentiroso, que ele é lobo devorador. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz, ó, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Tá? Então, na boca de um verdadeiro obreiro, que realmente é crente, que realmente foi escolhido por Deus e que cumpre a sua missão, tem a palavra de Deus. Tá? Pelo contrário, a mentira e o engano tá na boca desses desigrejados aí. Que se você for um e tá ouvindo essa palavra, olha, Jesus te ama, mas eu tenho que te falar a verdade. Tá? Está escrito que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se eu não falar a verdade para você, por mais que ela dói, que ela te fira, você vai continuar no caminho do inferno. Então, tem que falar mesmo que tu tá indo pro inferno mesmo, para ver se você vem e entra no caminho do céu. E aí, veja bem, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Aí, você vê que um pastor ele tem tanta honra diante de Deus, que a orientação de Deus é que nós venhamos imitar a fé daqueles pastores que realmente têm compromisso com o evangelho, atentando para a sua maneira de viver, né?
E outra coisa, irmãos, quando o texto fala assim, ó, lembrai-vos dos vossos pastores, o texto está dizendo o seguinte: recorde os seus ensinamentos, leve em consideração e guarde aquilo que ele vos ensinou. É isso que o texto está dizendo para nós. Então tá aí, né? A orientação, Hebreus 13:7, nos orientando a dar ouvido aos ensinamentos dos pastores, mostrando que o que eles pregam é a palavra de Deus e nos orientando a imitar a fé e aprender com a maneira de viver daqueles que verdadeiramente são tementes ao Senhor. Rapaz, é um negócio sério, né? Tem gente que parece que não lê a Bíblia. Parece não lê, né? Se estudasse mesmo a palavra, não estava ensinando essas heresias por aí. Vamos ver aqui também, irmãos, ainda dentro da questão da legitimidade do ministério pastoral. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Deixa eu ver aqui. Efésios, capítulo 4. A analista está querendo pregar aqui do meu lado. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Veja bem, ó. Vamos ler a partir do 10. Efésios, capítulo 4, versículo 10. Até o 13. Vamos lá. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aqui está falando de Cristo, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Meu irmão, isso aqui, rapaz, não, você parou para observar? Está dizendo que Cristo foi ele mesmo que separou uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E qual foi a intenção dele ter feito isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para que o cristão seja aperfeiçoado, aprimorado, melhorado. Aí vai dizer, para a obra do ministério, ou seja, para que ele ainda tenha um êxito, cresça diante de Deus, para ter uma capacidade de fazer a obra também. E vai dizer, para edificação do corpo de Cristo. Edificação. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que o pastor foi colocado com o propósito de que a igreja seja edificada, fortalecida, renovada, estruturada. E aí vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Não, você sabe o que o versículo acabou de falar? Que o instrumento de Deus para que a gente melhore e cresça até que nós chegamos ao nível de Cristo. E como é que você vai chegar ao nível de Cristo? Na terra nunca. Mas a palavra de Deus diz que aquele que iniciou a boa obra é fiel para concluir até a manifestação do retorno de Cristo. Então o que acontece? O Espírito Santo vai usando o pastor, Deus vai trabalhando em nós, e quando Cristo se manifestar, aí Paulo diz que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e nós o conheceremos assim como ele nos conhece. Nesse dia nós chegaremos à estatura completa de Cristo. E enquanto esse dia não chega, quem é que está aí trabalhando para Deus, usado pelo Espírito Santo para a nossa edificação? Aí está aí, Efésios, capítulo 10, versículo 11. O pastor, aquele que muitos não reconhecem a sua autoridade, mas vai pagar um alto preço, viu? Porque está escrito que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então tá aí, comentei aí sobre a legitimidade do ministério pastoral.
E nós vamos aqui agora, irmãos, para o segundo ponto, né? A Bíblia me orienta a congregar e viver em comunhão com os outros cristãos. Então, o que a Bíblia me orienta? A congregar e a viver em comunhão com os outros cristãos. Nós vamos pegar aqui Hebreus, tá? Hebreus, capítulo 10. A memória tá curta do homem. Capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha só, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. É algo que as pessoas que saíram da igreja ou que negam, né, a autenticidade da igreja, eles dizem assim: eu não preciso estar numa denominação para eu ser cristão. Mas olha a recomendação do escritor aos Hebreus. Hebreus 10, 25. Não, tá? Não. Quando ele fala não, ele está dizendo que não é para fazer. Deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha aí. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Em outras traduções vai dizer não deixando de se reunir como igreja, e outras traduções vai dizer não deixando de congregar. Ou seja, nós temos a obrigação de estar congregando, de estar se reunindo para prestar culto ao Senhor. É uma orientação da Escritura Sagrada. Aí ele continua: antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Rapaz, sabe o que o escritor acabou de falar? Que além da gente não deixar de congregar, a gente ainda tem que incentivar os outros a congregar. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ele está ligando o ato de congregar, certo? A permanência na fé, a edificação e firmeza no evangelho, até que se venha o retorno de Cristo. É o que o escritor está dizendo aqui, certo? Ele diz: e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ele está dizendo: quanto mais vocês veem que os dias avançam para o retorno de Cristo, congregue, se reúna, adore, preste culto, porque isso, irmão, isso vai nos fortalecendo. Olha só, né? Está escrito, né, que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que é galardoar? É recompensar. O texto está dizendo que Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, quando você está congregando, você está fazendo o quê? Você está buscando a Deus. E ele faz o quê? Ele recompensa. Então, olha o que o escritor está dizendo, é justamente isso, que você, quanto mais se aproxima de Cristo, mais você precisa congregar, mais você precisa se reunir para cultuar, para adorar. É por isso que o diabo investe tanto. Você pode observar, quando você passa qualquer frustração, a primeira coisa que vem na mente é deixar de congregar. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você deixa de se reunir, você está se distanciando de Deus, porque você não vai estar buscando adorar. E aí o que acontece? Você vai enfraquecendo da fé. E não adianta, a gente nunca busca em casa como nós fazemos quando a gente se reúne. Porque ali está todo mundo num propósito único, de buscar, de adorar. E às vezes em casa a gente não tem nem essa liberdade. Às vezes um faz barulho, outro corre aqui, tem uma coisa ali, tem outra aqui. Um conversa daqui, outro conversa de lá. Tem algum eletrodoméstico fazendo barulho dentro de casa e por aí vai. E aí as congregações estão lá para quê? Para uso exclusivo de culto ao Senhor. Então é por isso que o diabo quer que a gente deixe de congregar, deixa de buscar, deixa de adorar. Para quê? Para que você enfraqueça e você morra. Sabe uma coisa que eu estava observando? Geralmente, o que acontece? O corpo, né? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo, os membros ficam todos unidos aqui no mesmo corpo. Quando o membro sai do corpo, o que acontece com ele? Ele morre. Ele morre. Então o diabo sabe, irmãos, todas essas pessoas
que se afastaram das congregações, elas estão mortas espiritualmente. Não tem visão de Deus, sabe? Tão cego espiritual. Não tem visão, não tem. Então é isso que o inimigo quer fazer. Para o membro estar vivo, ele tem que estar no corpo. Então nós precisamos estar se reunindo, estar unido, tá? E eu sei que muita gente vai dizer assim, mas tem hipocrisia, tem mentira, irmãos. Olha, Salmo de número 1, tá escrito que é bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, se eu sei que eu estou num lugar aonde o obreiro é fraudulento, o povo não vive a verdade, o que eu quero ali? Eu não peco se eu sair e for procurar uma igreja que tenha compromisso com Deus. É melhor eu sair daquele lugar e procurar outra igreja onde o pessoal tem compromisso com Deus do que eu ficar na casa de engano ou então eu me afastar do Senhor. O evangelho ali não tem mais espaço, que não há verdade ali naquele lugar, meu irmão, sai. Agora, se afastar de Jesus não vai resolver. Eu tenho certeza que se você procurar, você vai achar um lugar onde o pastor tem compromisso com Deus e a igreja tem. E não vai ser 100%, porque aonde tem ser humano tem falha. Porque o que eu te falo? Você pega as igrejas, as cartas de João no Apocalipse, as sete igrejas da Ásia, você vai ver que só tinha 2 ali que não recebeu repreensão. As outras todas o Senhor Jesus repreendeu, mas sempre advertiu que tinha alguém ali no meio ali que não tinha se corrompido. Então sempre vai ter alguém ali. E Deus está trabalhando para que ele próprio seja salvo. Sabe o que a Bíblia diz? Vós fortes, suportai os mais fracos, carregai as cargas um dos outros. Se você está num lugar que você está vendo que tem alguém ali que não está, ora por ele, rapaz. Busca por ele. Cristo não morreu, não foi pelos perdidos, não foi pelos pecadores, pelos errantes. Aí a pessoa, ao invés de tentar, rapaz, o camarada não está bem, vai clamar pela vida dele. Jesus te levantou para isso, mas não, eu vou me escandalizar, eu vou abandonar a fé, eu não quero saber de ser crente mais não. Por quê? Porque você está olhando para o homem e não para Cristo. Então a gente tem que fixar o nosso olho em Jesus, saber que aonde tem ser humano vai ter erro. Agora, se tiver generalizado, porque tem lugar que está generalizado, tem lugar que são alguns, não são todos. Então a gente fica quieto ali, em comunhão e com aqueles que estão buscando. Agora, se tiver generalizado, amigo, se você vê que o negócio tá do púlpito até cá embaixo, de cá embaixo até o púlpito, sai fora, vai para a igreja que tenha compromisso com a palavra. Mas abandonar a fé, essa não é a solução. Então tá aí, né? Hebreus 10, 25, deixando claro que a gente não deve deixar de congregar. E aí nós temos aqui, ó, outro texto, né? Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Vamos ver o que está escrito em Mateus 12, 25. Eu observo, né? Salmo 119, verso de número 105. O que está escrito lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Gente, tá com dúvida? Ore a Deus e estuda a Bíblia, tá? Não fica indo nessa conversa de certas pessoas, porque daqui a pouco você está perdendo a sua salvação. Jesus, ele disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, cuidado. Mateus 12, 25 está escrito, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, irmãos, olha só o que Jesus está falando aí, que todo reino dividido contra si é devastado, e toda casa dividida contra si não subsistirá. Aí fica, um se afasta para cá, outro para lá, outro para lá. E aí, cadê a união que Jesus disse que nós devemos ter? Ele vai dizer lá no Evangelho de João,
Vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. E como é que a gente prova que nós amamos? Ah, eu te amo. Não, meu irmão. É no nosso dia a dia. A Bíblia vai dizer que a igreja, lá em Atos, eles estavam unidos. Vai dizer, era o coração da multidão. Tava todo mundo no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo lugar. Eles ficavam ali, ó, reunidos, juntos ali, adorando, buscando, juntos. Aí o camarada, não, eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser crente lá não sei aonde, e cada um vai querendo ir para um lado. Aí Jesus vai dizer, todo reino dividido entre si não subsistirá. E aí acaba enfraquecendo na fé. Tem muitos hoje que você olha para ele e não tem, você não vê aquela característica. Sabe por que Judas traiu Jesus com um beijo? Porque eles se vestiam iguais. O comportamento era igual, sabe? Jesus e os seus discípulos era parecido porque eles estavam em união, em comunhão, se vestiam igual, tinham um cotidiano parecido, estavam juntos ali. E aí Judas precisou dar um beijo em Jesus para identificar. Você vai ver que quando Pedro está negando a Cristo, o que é que falam para ele? Você se veste como um deles, você fala como um deles. Foi isso que apontaram em Pedro, característica. E aí você vê a pessoa já está descaracterizada, você não vê. Você vê ela se vestindo já como um ímpio, falando como um ímpio, ouvindo o que o ímpio ouve, fazendo o que o ímpio faz, indo aonde o ímpio vai, e ele diz que é cristão. E cadê o padrão de discípulo de Jesus? Não tem, né? Aí Jesus vai dizer, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o discípulo maior do que o seu mestre, mas basta ao servo ser como o seu senhor e ao discípulo como seu mestre. A gente tem que parecer com Cristo. A gente tem que parecer com Cristo, mas tem muitos que não estão parecendo com Cristo. Aí eu sei que tem gente que vai dizer, mas tem gente dentro das igrejas de vocês que é assim. Eu sei, tinha no meio junto com Cristo tinha Judas. Aí eu te digo, Jesus deixou de ser o Cristo porque Judas estava ali com ele? Não, e a igreja não deixa de ser igreja porque tem um falso ali dentro não, amigo. O erro estava em Judas, não estava em Jesus. O erro está no fingido, não está na igreja. Então a gente tem que ter essa maturidade. E o vídeo já está em 37 minutos. Jesus, me ajuda aqui. Então, de ouvir e assistir o vídeo, né? Tá bom. A Bíblia me orienta a ser batizado. É o terceiro ponto. Diz que a Bíblia me orienta a ser batizado. Então, é uma orientação da Bíblia, né? Aí, o que acontece? Tem muita gente aí que... Como é que um desigrejado vai se batizar? Quem vai batizar ele? Ele vai se jogar lá na água, né? Eu me batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí dá um mergulho, tchá, e levanta. Tá batizado, né? Se bem, aí você vê, né? Quando Paulo foi batizado, como é que foi? A Bíblia diz que Ananias foi lá e batizou ele. Quando Jesus foi batizado, como é que foi? A Bíblia diz que João batizou ele. E a Bíblia vai dizer ali em João capítulo 4, que Jesus, os fariseus começaram a perseguir Jesus. Ele fugiu para Galileia. E a Bíblia vai dizer que eles estavam perseguindo a Jesus porque ele batizava muitas pessoas, mas não era ele que batizava, mas sim os seus discípulos. Ou seja, as pessoas que vinham para ser batizadas por Cristo eram mergulhadas pelos discípulos. Quando você vê o carcereiro que pergunta a Paulo o que ele precisava fazer para ser salvo, aí Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E aí, como é que o carcereiro foi batizado? Paulo e Silas batizou ele e a família. Então ninguém se batiza a si próprio. Sempre alguém é batizado por outro. Veja que quando Jesus é batizado, João se recusa. Não, eu não posso batizar o Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus olha para ele e fala assim, faça
porque é para que se cumpra toda a justiça. Sabe o que Jesus estava dizendo para João? João, todo mundo tem que ser batizado por outro. E isso é uma regra do meu pai, então também tenho que me submeter a ela, João. Era isso que Jesus estava dizendo. E aí fica a ignorância, né? Ai, ai. Então bora ver aqui, ó. Mateus 28. Mateus 28. Mateus 20, 19, tá? Diz aqui, ó. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, olha, o batismo é ordem de Cristo, tá? O batismo é ordem de Cristo. Aí a outra referência que eu peguei aqui, Marcos 16, 15 e 16. Deixa eu olhar aqui. Marcos 16, 15 e 16. Está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Observe que Cristo, ele vai atrelar o batismo ao crer e à salvação, tá? Às vezes assim, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Só que o ladrão da cruz não teve como ser batizado. O ladrão da cruz não teve como ser batizado. Mas veja na Bíblia, todos os que tiveram tempo de ser batizado, e veja se alguém não se batizou. Todos foram batizados. Todos na Bíblia que tiveram tempo foram batizados. O ladrão da cruz não teve. Então o que Jesus quis passar com a narrativa do ladrão da cruz? É que se a pessoa não tiver como, ela não tiver a possibilidade, ela não vai perder a salvação. Agora, porém, se você pode e se recusa, você não vai ser salvo. Não vai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Eu sempre repito isso. E a Bíblia diz que o pecado é iniquidade, né? E quem pratica não vai entrar no reino de Deus. Então, se você sabe que é um mandamento, porque na verdade, ó, veja bem, vamos pegar aqui o outro texto que eu separei, Atos 2:38. Eu olho, né? Porque não tem como, eu não consigo memorizar tudo. Eu vou lembrando, anoto e depois vou procurar. Atos 2. Olha só, veja bem. Atos 2:38. Olha só. Aqui é ali no final da festa de Pentecostes, quando Pedro ganha aquelas 3.000 almas, certo? Olha o que Pedro fala para aquelas pessoas. E disse-lhes Pedro... Peraí, calma aí. Vamos ler o 37 também. E ouvindo eles isto, quem ouviu isso? Aquelas almas, aquelas pessoas que estavam ali em volta ali de Pedro. Aqueles 3.000 que se entregaram a Cristo. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Então eles perguntaram: o que a gente deve fazer então, agora que você pregou essa palavra para nós? Aí Pedro vai dizer, ó: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos. Primeira coisa, se arrepender dos pecados. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro manda se arrepender e manda ser batizado para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro diz, você tem que se arrepender, você tem que se batizar como confissão de que você recebeu a Cristo, que você foi sepultado velho homem, está nascendo de novo, e aí você vai receber o dom do Espírito Santo. Então, essa é a orientação de Jesus, essa é a orientação dos apóstolos, tá? Porque, olha, veja bem, o que eles falam, ó? Que faremos, homens e irmãos? Aí o texto fala, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Então, essa pergunta não foi feita só a Pedro, foi feita a todos os apóstolos que estavam ali, os 11, tá? Os 12, porque Matias já tinha sido inserido. Então, foi uma coisa em comum acordo. Pedro, quando respondeu, todos os outros estavam de acordo. Então, vamos lá. Jesus mandou
Os 12 apóstolos estavam de acordo e até Paulo, que veio depois, também estava de acordo. Mas o bendito do desigrejado não. Ele não está de acordo porque ele é a nova revelação de Deus na terra. Ele agora que tem a razão. Todo o testemunho do evangelho está tudo errado. Vamos jogar e aceitar o que o nosso irmão abençoado aí, o que se desgarrou, está querendo. E o quarto ponto, para encerrar, a Bíblia me orienta a participar da ceia como memória do sacrifício de Cristo. Irmãos, a celebração da ceia é mandamento. É mandamento. Ah, calma aí, deixa eu pegar aqui, ó. Tem um texto que Jesus fala, né? Ele diz que aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue não tem parte com ele. E aí ele está fazendo alusão justamente isso, a participar da Santa Ceia. Então, irmãos, como eu disse aqui, o que Jesus... Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 a 56. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí algumas pessoas vão dizer, mas isso aí Jesus está falando simbólico de receber o sacrifício dele. De receber o sacrifício. Não apenas, tá? Por que eu tô te dizendo que não apenas? Porque se você pegar, olha só, quando Jesus diz isso, ele está apontando também para a Santa Ceia. Por que ele está apontando para a Santa Ceia? Olha só, veja bem. O que Paulo vai falar? O versículo 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Ó, porque eu recebi do Senhor, ou seja, essa orientação foi dada por Deus. O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. Olha só, ele disse que quem não comesse da carne dele e bebesse do sangue dele, não teria vida eterna. Agora, olha o versículo 24, e sendo que lá, ainda em Lucas e também Mateus, ele vai falar a mesma coisa que Paulo escreveu aqui, né? Certo? E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. Ou seja, quando ele dá o pão para os discípulos comer, está dizendo: isso aqui é meu corpo. Ou seja, aqui estava se cumprindo aquilo que ele disse anteriormente. Quando ele fala, porque se vocês não comerem da minha carne e beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E aí ele vai dizer: isto é meu corpo, porque esse pão. Então ele estava falando da Santa Ceia, daqueles que creem nele, são batizados, recebem o sacrifício na cruz e fazem a celebração da ceia em memória do Senhor. E ele vai dizer: isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então ele está dizendo: vocês devem ter essa prática relembrando a minha morte. Aí vai dizer: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Jesus está dizendo que esse pão e esse cálice simbolizam o sangue dele. E aqui está a revelação e o cumprimento daquilo que ele falou. Não é que a gente vai comer a carne dele, beber o sangue dele, mas é que o sangue que ele derramou, o corpo que ele entregou, está simbolizado no pão e no cálice que nós comemos e bebemos, e que é uma ordem dele. E aí Paulo vai dizer no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes, ou seja, que comerem, tá, este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então todas as vezes que a gente se reúne para comer, para beber, né, para celebrar a Santa Ceia, nós estamos trazendo à memória que Cristo foi crucificado pelos nossos pecados até que ele venha. Então é uma ordem, tá? Ele disse: fazei isto em memória de mim.
Então ele ordenou. Então quando você está desigrejado, você vai celebrar a Santa Ceia? Não vai, tá? Então, irmãos, essas aqui são algumas coisas, tá? Alguns pontos que eu destaquei. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. E tem muito mais. Isso aqui eu resumi o máximo que eu pude, tá? Que Deus abençoe a cada um. E se você, amigo, tá fora do caminho do Senhor, retorne. Retorne pela porta estreita. Você pode observar, é bem mais fácil você ser um desigrejado do que você ser alguém que congrega. Então você já por aí você já percebe que tem algo de errado, né? E aí Jesus vai dizer, entrar pela porta estreita, tá? Congregar é difícil justamente porque é o caminho certo. Você não encontra dificuldade para ser um cristão desigrejado, não. Agora vai ser um cristão que congrega, que tá ali todos os dias adorando a Deus para tu ver as provas e os levantes que você vai passar. Por quê? Porque esse é o caminho. Porque é isso que Cristo quer. Então, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.